Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Hoje é o terceiro dia de nosso projeto de vida. Viemos aqui para projetar nossa vida na presença de Deus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 121. Assim que encontrar, se coloque de pé. Livro de Salmos 121. Você que está na sua casa, está acompanhando esse culto, esse projeto de vida, que Deus abençoe você, onde quer que esteja, Deus está contigo. Amém? Louvado seja Deus. Salmo 121, todos encontraram? Aleluia! Diz assim a palavra de nosso Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Palavra abençoada, que Deus está falando conosco, que Deus é o fiel guarda dos homens. Vamos ter uma palavra de oração, colocar a nossa vida nesse ano 2021, a nossa família na presença de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai querido, por mais uma noite, ó Pai, o terceiro dia que estamos aqui, Pai, para te louvar, para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, que nos dê sabedoria para ouvir e entender a tua palavra que vai ser ministrada. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, ser conosco, ó Pai, na nossa família, por onde andar, Pai querido, que o Senhor tem nos sustentado. Continue nos abençoando, derramando bênçãos sobre a nossa família. Pai querido, nós colocamos aqueles que não puderam vir, o Senhor visita, levando refrigério, levando saúde para aqueles que necessitam, Pai Santo. O nosso socorro vem do Senhor, o Senhor é o nosso Pai Celestial, somos dependentes do Senhor, por isso aqui nós entregamos, ó Pai, através da Tua palavra, do louvor que vai ser cantado aqui na Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos ao Senhor, assim seja, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode sentar. Louvado seja o nome de Deus. Aqui no livro de Salmo 121, eu quero destacar dois versículos. O versículo de número 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro vem de quem, igreja? Amém. E o versículo 7: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Quem guardará a tua alma, igreja? O Senhor. O que nós devemos fazer, igreja? Descansar no Senhor, confiar nesse Deus vivo que aqui está, para nos abençoar. Esse ano 2020, quando vier os desafios, nós estamos firmes com Deus e Ele nos segura. Amém? No livro de Salmo 37, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor, que Ele te dá todo aquilo que você precisa. Amém? Eu quero convidar aqui o pastor Márcio, vai estar consagrando, fazendo uma oração aqui. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, nós estamos nesse terceiro dia do nosso projeto de vida. Nós queremos convidar aqui o pessoal do louvor aqui à frente. Nós compramos um instrumento novo e nós queremos pedir à igreja ficar de pé, nós queremos consagrar esse instrumento ao Senhor, amém? A igreja comprou um violão novo e nós vamos consagrar ele, amém?
Graças a Deus. Antônio, pega para nós lá. E eu gostaria de pedir você para estender as mãos aqui à frente. E nós vamos... eu falei que é novo é porque nós compramos ele agora. Mas é um violão usado, mas muito bom, está seminovo. Nós viemos procurando aí já há algum tempo. E o Euler aprovou, né? E nós compramos esse violão, amém? Que nós não conhecemos nada de violão, né? Ele conhece, amém? Nós queremos consagrar, queria que você estendesse as suas mãos aqui à frente. Vai ser usado aqui na casa do Senhor, que Deus possa estar usando todos aqueles que vão estar tocando, amém? Esse instrumento, e que seja realmente um instrumento nas mãos do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor este violão, esse instrumento que vai ser usado para cânticos. Ó Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, nós queremos Te agradecer pelos recursos, pela bênção, meu Deus, dos irmãos que têm sido fiéis com a oferta, com seus dízimos, e nós consagramos a Ti agora este violão, Pai. Ele que esteve em outras mãos, ele que esteve em outros lugares, mas agora ele vem estar na Tua casa, Senhor, para ser usado para louvor e honra e glória do Senhor, ó Pai, que vidas possam ser abençoadas, os cânticos aqui sendo entoados, receba, Pai, como louvor a Ti. Nós somos gratos ao Senhor por esta bênção e consagramos ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pessoal do louvor com a palavra, pode permanecer de pé, amém? Vamos louvar o Senhor aí. A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Quantos sabem qual é o versículo tema do nosso projeto de vida? Talvez você saiba qual é o versículo, né? Mas você não sabe ele de cor, mas nós podemos aprendê-lo agora, amém? Jó 42, verso, vamos lá? Jó 42, verso 5, diz assim, eu vou falar uma vez, aí depois a gente vai falar junto. Te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Vamos lá todos juntos? Te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mais uma vez. Te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos mais uma vez para fixar? Te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Essas são palavras daquele homem que sofreu bastante, que o Senhor Jesus Cristo, que o próprio Deus, né, o chamou de íntegro, homem reto em todos os seus caminhos. Amém? E nós estamos aqui nesta noite para render graças ao Senhor Jesus Cristo. E nós iremos louvar ao Senhor, dizendo que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, e não devemos temer, e não devemos ter medo, amém? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, venha neste lugar com Teu Espírito, Senhor. Senhor, meu irmão. Tu és santo, ó Senhor.
Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Ele virá nas nuvens nos buscar. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Cante só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Deus, nós estamos, Senhor. Levanta a sua mão direita, amado. Feche os seus olhos. E cante assim. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, cante com fé. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Continue com seus olhos fechados, amados. Eleva o seu pensamento aos céus. Eleva a sua mente a Cristo neste momento. E cante bem baixinho. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para concluir. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando, amém.
fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Cante com fé. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus. Eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Meu Deus, nós temos sede do Senhor, Pai, por isso nós estamos aqui nesta noite, Pai. Então venha, Senhor Jesus, saciar a nossa sede. Cante. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Todos os dias, meu irmão. Tem mais que um desejo, tu és essencial para te sustentar, para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Se você tem sede, cante. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Adore. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Só a igreja, eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Jesus, feche seus olhos, amados. Você vai orar ao Senhor nesta noite, amém? Muitas das vezes nós passamos despercebido e não compreendemos e não entendemos a grandeza do Deus que nós servimos. Não temos a noção do tamanho do Deus que servimos. Por isso que vem aquele desejo de desistir, sabe? Aquele desejo de parar no meio da caminhada, de olhar para trás e de jogar tudo pro ar.
Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu amado, o Deus que servimos, Ele pode todas as coisas, independente daquilo que você está passando, independente do tamanho do gigante que está diante de você. A palavra de Deus diz que Ele coloca na palma da tua mão todo o pó da terra. Ele apara em sua mão todas as águas que existem em todos os oceanos. Dá para a gente imaginar o tamanho do nosso Deus? Dá para a gente ter uma noção da grandeza deles? Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Aplauda o Senhor, meu irmão, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar aqui o presbítero Maurício, amém? Louvamos a Deus por esta noite, louvamos a Deus, né, pela presença do nosso Deus e pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta noite, né, e nós estamos aqui para adorar a este Deus, para glorificar o nome deste Deus. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? Estarei lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. Amém? Vamos nos colocar de pé, aí os irmãos vão ter muito tempo para ficar sentados. Vamos ficar de pé para nós lermos aqui este texto. Somente 9 versículos. Atos, capítulo 9. A partir do versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim homem como as mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por esta noite, te louvamos pela tua presença, te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui na tua igreja,
E nós estamos aqui, ó Deus, é para a tua glória, para a glória do teu nome, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, ó Pai. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa, Senhor amado, cada um de nós aqui nesta noite. Que a tua presença, que a presença poderosa do Senhor esteja sobre nossas vidas, sobre a tua igreja. Nós nos colocamos na tua dependência, ó Pai. Nos abençoa, ó Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glórias a Deus. Amém? Lemos aí capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Um texto que nos fala da conversão de Saulo. E o tema, né, meus irmãos, do projeto de vida deste ano, é um ano para vivermos novas experiências com Deus. E quanto nós buscamos a Deus, meus irmãos, com fé, e quanto nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, com certeza, meus irmãos, nós vamos ter novas experiências com Deus. O nosso Deus, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele conhece todos aqueles que o buscam com fé, todos aqueles que o buscam com confiança, Ele conhece todos aqueles que o buscam crendo. E então, aqueles que buscam a Deus com fé, com confiança, crendo, estes sim, terão experiências novas com este Deus. As nossas experiências com Deus, meus irmãos, são algo que nos marcam. As nossas experiências com Deus são algo que marca a nossa vida. As nossas experiências com Deus, nós podemos dizer que o tempo não consegue apagar as nossas experiências com Deus. Pode passar anos, talvez décadas, mas as nossas experiências com Deus, elas não conseguem sumir. O tempo não consegue apagar. Porque as nossas experiências com Deus, meus irmãos, elas estão registradas na nossa mente. Elas estão guardadas dentro do nosso coração. Aqueles que já tiveram experiência com Deus, você pode olhar aí, você não consegue esquecer, porque elas estão na sua mente, elas estão guardadas dentro do seu coração. E se nós, meus irmãos, olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens e mulheres que tiveram experiências maravilhosas com Deus. Nós vamos ver homens e mulheres que tiveram experiências grandiosas com este Deus. Experiência de orar e o mar se abrir. Experiências, meus irmãos, de mulheres que eram estéreis e se tornaram mães de muitos filhos. Experiência, meus irmãos, de homens que oraram com os enfermos e os enfermos foram curados. Experiência, meus irmãos, que alguns tiveram de orar e o morto ressuscitar. Experiência, meus irmãos, de orar e as portas das prisões se abrir. Experiência que muitos tiveram, meus irmãos, de orar e um milagre acontecer, e Deus responder a oração. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver muitas experiências de pessoas, de homens, de mulheres que oraram, e Deus respondeu, e Deus ouviu, e Deus confirmou, e dando, meus irmãos, uma experiência para aqueles que buscaram a Deus, que buscavam o Senhor. Eu gosto muito, meus irmãos, daquela passagem lá, acho que é de Mateus, que fala da mulher samaritana. Eu gosto muito daquela passagem, porque nós vemos ali a experiência de uma mulher, meus irmãos, ela queria somente, ali no poço de Jacó, ela queria somente
tomar água. Ela queria somente levar um pouco de água para a sua casa. Ela queria somente, meus irmãos, ali tomar água, mas ali ela teve uma experiência ao encontrar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela teve uma experiência de conversar com o Senhor Jesus Cristo. Ela teve uma experiência de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo ali diante daquele posto. Ela teve a experiência de, meus irmãos, de ouvir Jesus dizer que aquele que tomasse daquela água, ele voltaria a ter sede, mas aquele que tomar da água que ele tinha para dar, esse nunca mais ele teria sede, porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele é a água viva, ele é a fonte da água da vida. Nós vemos a experiência dessa mulher samaritana, uma mulher, meus irmãos, podemos dizer, cheia de dúvida, uma mulher cheia de dúvida, uma mulher que não sabia onde e nem como ela poderia buscar a Deus, como ela deveria adorar a Deus, mas ela teve ali um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Jesus disse para ela que o lugar não era o importante, que o importante era aqueles que buscam a Deus, esse deve adorar a Deus, em espírito e em verdade, porque são esses, meus irmãos, que Deus está chamando para ser os seus adoradores. Aquela mulher, ela estava cheia de dúvida, mas ao encontrar Jesus Cristo disse para ela que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui, meus irmãos, no texto que nós lemos, neste texto que nos fala aqui da experiência de um homem chamado Paulo. Este texto, ele nos fala da experiência deste homem chamado Paulo. A experiência de um homem que era perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Da experiência de um homem que era considerado um homem mau. A experiência de um homem que ele era um perseguidor dos cristãos. A experiência de um homem, meus irmãos, cujo seu prazer era em perseguir os cristãos, cujo seu prazer era perseguir os cristãos e lançar os cristãos em prisão. Eu quero falar nesta noite, meus irmãos, desse terceiro dia, da experiência que o apóstolo Paulo, ele teve com Jesus Cristo a caminho de Damasco. Ele teve uma experiência com Jesus Cristo a caminho de Damasco, que marcou a sua vida. A experiência de Paulo com Jesus, meus irmãos, foi algo tão forte. A experiência de Paulo com Jesus foi algo tão poderoso, que essa experiência, ela marcou a sua vida. Onde o apóstolo Paulo, ele teve a sua vida transformada. Onde, meus irmãos, ele teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. E a partir daquele momento, meus irmãos, que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, a partir daquele momento, Paulo, ele foi escolhido. A partir daquele momento, ele foi chamado para ser um missionário. A partir daquele momento que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado para ser um pregador da palavra de Deus, para ser um pregador do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve esta experiência com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco. A voz de Jesus, meus irmãos,
dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta voz, meus irmãos, ela entrou pelos ouvidos de Paulo, ela desceu até o coração de Paulo e transformou aquele homem numa nova criatura. Aquela voz, quando Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta voz, meus irmãos, ela entrou pelos ouvidos de Paulo, ela desceu até o seu coração e o transformou numa nova criatura. Aquele homem que era mau, aquele homem que era perseguidor da igreja, aquele homem que era um homem legalista, que defendia a sua religião, que defendia a sua fé, aquele homem, meus irmãos, que odiava os cristãos, aquele homem que perseguia os cristãos, este homem, após ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, este homem, ele foi transformado pelo poder de Deus, ele foi transformado pela voz poderosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi transformado pela voz do Senhor, pela luz do Senhor, que apareceu a ele a caminho de Damasco. É isto que Deus, meus irmãos, faz por nós. Ele nos transforma, a voz do Senhor Jesus Cristo, ela transforma o homem, ela muda os homens para ser uma nova criatura. E o apóstolo Paulo, ele teve esse encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daquele momento, meus irmãos, a partir daquele encontro, estava nascendo um novo homem. A partir daquele encontro de Paulo com Jesus Cristo a caminho de Damasco, estava nascendo um novo homem, porque a partir daquele momento, meus irmãos, Paulo, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, que ele teve aquela experiência com Jesus Cristo, a partir daquele momento que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, a qual ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, a partir daquele momento, meus irmãos, o ódio que ele sentia pelos cristãos foi vencido. A partir daquele momento, aquele ódio que estava no seu coração pelos cristãos foi vencido, foi tirado. A maldade que havia no coração de Paulo, meus irmãos, foi embora. E aquele coração, meus irmãos, de pedra, deu lugar a um coração novo, um coração, meus irmãos, para servir a Deus, um coração para adorar a Deus, um coração para trabalhar no Evangelho, em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o texto aí nos fala, meus irmãos, que por 3 dias, Paulo, ele ficou sem enxergar. Por 3 dias ele ficou sem enxergar. Mas no 3º dia, Deus envia Ananias para orar com Paulo. E aquele homem, meus irmãos, que estava cego para as coisas de Deus, que estava cego para a obra de Deus, aquele homem que estava cego com as coisas concernentes a Deus, agora, este homem, meus irmãos, ele teve os seus olhos abertos, agora ele tem os seus olhos abertos, para se transformar no maior evangelista de todos os tempos. Ele teve os seus olhos abertos para transformar no maior missionário da igreja. Ele teve os seus olhos abertos para se transformar num homem cujo seu prazer era agora em pregar o Evangelho, cujo seu prazer agora era em anunciar este Evangelho que muda o homem e que transforma o homem. Paulo, ele foi transformado. Aquele ódio que havia no seu coração foi vencido.
ele foi transformado agora para pregar este evangelho que muda e que transforma o homem. O coração de pedra, meus irmãos, deu lugar a um coração de carne. O ódio que Paulo sentia pelos cristãos se transformou em amor. A fé que Paulo, ele perseguia, agora era a fé que ele praticava. A perseguição do evangelho agora deu lugar à pregação. É isso, meus irmãos, que Deus faz por nós. O que Deus fez por Paulo, meus irmãos, é algo tão grande, tão maravilhoso. A fé que ele perseguia, agora ele estava praticando. Os cristãos a qual ele odiava, agora ele estava amando. Aquela pregação a qual ele combatia, agora ele mesmo estava pregando este evangelho a qual ele perseguia, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus faz por aqueles que têm um encontro com Ele. Deus transforma. Paulo, meus irmãos, ele foi transformado. E Paulo, nós podemos dizer, era um homem mau, era um homem cruel, era um homem que perseguia a igreja. Mas Deus transformou de uma maneira tão maravilhosa. Deus o transformou no maior missionário da igreja. Aquele que mais trabalhou em prol do evangelho. Deus faz isso. É isso que Deus faz por aqueles que têm uma experiência com Ele. Este encontro, meus irmãos, de Paulo com o Senhor Jesus Cristo, a caminho de Damasco, o transformou no maior missionário da igreja. O transformou num homem que dedicou a sua vida a serviço do Senhor. Aquele encontro, ele foi tão maravilhoso na vida do apóstolo Paulo, que transformou a sua vida, ao ponto dele dedicar o resto da sua vida em favor da obra do Senhor. Ao ponto, meus irmãos, do apóstolo Paulo declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que transformação maravilhosa, alguém chegar a falar isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto do apóstolo Paulo também dizer: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Isto, meus irmãos, é só quem teve uma experiência com Deus. Isso é só quem teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo para dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava dizendo: se viver, eu vivo para Cristo. Se viver, eu vivo para testemunhar o que este Deus fez na minha vida. Se eu viver, eu vivo para testemunhar o que Cristo fez por mim. Se eu viver, eu vivo, meus irmãos, para dizer tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Se eu viver, eu vivo para anunciar este evangelho que muda o homem. Eu vivo para anunciar este evangelho que transforma o homem pecador numa nova criatura. Ele está declarando isso aqui. Se eu viver, eu vivo para pregar, para anunciar Jesus Cristo. Mas se eu morrer, eu estarei com Ele, eu estarei melhor, eu estarei ao lado do meu Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que os objetivos de Paulo, indo para Damasco, os seus objetivos era empreender os cristãos. O seu objetivo era em maltratar aqueles que serviam Jesus Cristo. Mas agora, após a sua experiência com Jesus Cristo, os objetivos, meus irmãos, de Paulo foram mudados. Quando ele foi para Damasco,
ele tinha os seus objetivos. Era maltratar os cristãos, era prender os cristãos, era trazer os cristãos presos para Jerusalém. Os seus objetivos eram esses. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, os objetivos de Paulo eram outros. O objetivo de Paulo agora era em pregar a palavra de Deus. Agora os objetivos de Paulo, meus irmãos, era em fazer a vontade de Deus. Agora o seu objetivo era em trabalhar para o crescimento da obra de Deus na face da terra. É isso, igreja, que Deus faz por nós. Talvez, meus irmãos, nós temos muitos objetivos. Será que nossos objetivos são objetivos para a glória de Deus? Os objetivos de Paulo, meus irmãos, foram mudados. Os objetivos de Paulo foram mudados. E Deus, meus irmãos, colocou novos objetivos na vida do apóstolo Paulo. Agora os seus objetivos eram em pregar a palavra de Deus, era em fazer a vontade de Deus, era em trabalhar para o crescimento da obra de Deus na face da terra. Deus, meus irmãos, Ele muda o meu objetivo, Ele muda o seu objetivo, mas Ele muda para a sua glória, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Deus, meus irmãos, muitas vezes Ele muda os nossos objetivos, mas Ele nos muda para a sua glória, para a glória do seu nome. O apóstolo Paulo, ele teve os seus objetivos mudados. Paulo, ele teve os seus objetivos mudados, porque ele teve uma experiência com Deus. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco. E esta experiência, meus irmãos, de Paulo com Jesus Cristo a caminho de Damasco, essa experiência, meus irmãos, ela foi algo tão marcante na vida do apóstolo Paulo, que no livro de Atos, por 3 vezes, é contado o testemunho da conversão de Saulo. Por 3 vezes, nós encontramos no livro de Atos, o escritor de Atos, testemunhando sobre a conversão de Paulo. Capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26 de Atos. Esses 3 capítulos, ele testemunha, ele conta, eles falam da conversão de Paulo. Foi algo tão marcante, meus irmãos, algo tão glorioso na vida de Paulo, que por 3 vezes no livro de Atos é contado o seu testemunho. E para concluirmos, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, vamos buscar ter novas experiências com Deus. Vamos buscar novas experiências com Deus. Vamos buscar em oração. Vamos buscar, meus irmãos, novas experiências com Deus em oração. Vamos buscar novas experiências com Deus com leitura bíblica. Vamos buscar novas experiências com Deus, com a nossa adoração a este Deus. Tantos que foram abençoados, tantos que foram transformados, quanto eles adoravam a Deus, quanto eles glorificavam o nome do Senhor. Vamos buscar, meus irmãos, novas experiências com Deus, com oração, com leitura bíblica, com adoração. Porque, meus irmãos, as experiências dos nossos irmãos, elas nos alegram. As experiências dos nossos irmãos, ela nos traz fé. Mas eu quero dizer para os irmãos, Deus tem experiência para você. Deus tem novas experiências para a sua vida. A experiência do seu irmão, ela te alegra, ela nos alegra, ela aumenta a nossa fé. Mas Deus quer dar para cada um de nós experiências próprias com Ele. É isso que Deus quer fazer. Ele quer dar para cada um de nós experiências próprias. Se você quer ter, meus irmãos, experiência com Deus, entre por este caminho que se chama Jesus Cristo.
Se você quer ter experiências novas com o Senhor, entre por este caminho que se chama Jesus Cristo. Entre pelo caminho da oração, entre pelo caminho da adoração a Deus, entre pelo caminho da leitura bíblica, e com certeza, meus irmãos, você terá novas experiências com Deus, você vai ter experiências com Deus, porque estes são caminhos, meus irmãos, que nos levará a ter experiências grandiosas, experiências maravilhosas com o nosso Deus. Entre por este caminho, o caminho da oração, o caminho da leitura bíblica, o caminho da adoração a Deus, e com certeza Deus te dará novas experiências com Ele. E para encerrar, meus irmãos, poderia falar de adoração, da leitura bíblica, mas eu quero falar um pouquinho sobre a oração. A oração, meus irmãos, ela nos leva a ter novas experiências com Deus. A oração, ela nos leva a ter experiência com Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra muitos exemplos de homens que oraram, de homens e mulheres que oraram e tiveram experiências maravilhosas com Deus. Entre pelo caminho da oração, meus irmãos, e você vai ter grandemente experiências com o Senhor. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que tiveram experiência com Deus através da oração. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Jesus orou e Lázaro ressuscitou. A Bíblia nos fala que Paulo orou e Eutico ressuscitou. A Bíblia nos fala que Moisés orou e o mar vermelho se abriu. Tudo experiência, meus irmãos. A Bíblia nos fala que Josué orou, o sol e a lua se deteve. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Elias orou e fogo desceu do céu. Experiências com Deus, através da oração, através de buscar a Deus em oração. Elias orou e fogo do céu desceu. A Bíblia nos fala que Jonas orou dentro do ventre do grande peixe. Jonas orou e um milagre aconteceu. Aquele peixe deixou Jonas na praia. Jonas orou e aquele peixe, meus irmãos, deixou Jonas ali na praia. Paulo e Silas oraram presos, meus irmãos, e as portas foram abertas. Eles estavam orando e o milagre aconteceu. Paulo e Silas oravam e as portas da prisão se abriram. A igreja orou. A igreja orou e o anjo foi enviado para libertar Pedro da prisão. Olha a importância da oração, meus irmãos. Como a oração, ela pode nos dar experiência com o Senhor. Todos, como leitura bíblica, como adoração a Deus, pode nos dar experiência com Deus. Mas a oração é algo maravilhoso, é algo, meus irmãos, que nos cita muito exemplo na Bíblia, de homens que oraram, de mulheres que oraram, e tiveram experiências maravilhosas, tiveram experiências grandiosas com o Senhor. A igreja orou, e o anjo foi enviado a libertar Pedro da prisão. Se nós quisermos termos experiência profundas com Deus, entre por este caminho da oração, de buscar a Deus, de dobrar os seus joelhos, de se humilhar na presença de Deus, porque com certeza, meus irmãos, se nós entrarmos por este caminho, Deus nos dará experiência grandiosa com Ele. Eu tenho experiência com Deus através da oração. Eu tenho necessidade de orar. Eu oro porque eu tenho necessidade. Eu tenho uma necessidade de orar, eu não consigo ficar muito tempo sem orar. Eu venho aqui nas quinta-feiras de manhã porque eu tenho necessidade de orar, de falar com Deus. Então, meus irmãos, entre por este caminho da oração e com certeza Deus
vai te dar experiência com Ele. A oração é um caminho, meus irmãos, para nós termos experiência com este Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoa, que Deus assim abençoa a sua vida. Amém? E que neste projeto de vida, você não esqueça de colocar a oração na sua vida. E com certeza Deus vai te dar muitas experiências. Amém? Vamos nos colocar de pé? Glórias a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta hora. Te louvamos, ó Deus, pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Meu Deus, que neste projeto de vida, ó Pai, que é um ano para termos experiência com o Senhor, nós te clamamos, ó Deus, nós te pedimos, nos dê experiência com o Senhor, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, nos dê força, ó Deus de Israel. Que nós venhamos, ó Deus, te buscar em oração. Que nós venhamos te buscar com toda a nossa adoração, ó Pai. Que nós venhamos te buscar com leitura da Tua Palavra, com estudo da Tua Palavra. Meu Deus e meu Pai, nós oramos, ó Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, ó Pai. E que nós venhamos a cada dia entrar mais e mais por este caminho de orar, de buscar o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus de poder. Como um dia o Senhor ali falou com o apóstolo Paulo, como o Senhor teve aquela experiência, deu aquela experiência para ele, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, dê experiência para cada um de nós, ó Pai. Experiências, ó Deus, que será para a Tua glória, que será para a glória do Senhor, que será para a glória do Teu nome, ó Pai. Como os objetivos de Paulo foram mudados, ó Pai. Que as nossas experiências com o Senhor também, ó Pai, as nossas experiências sejam, ó Deus, para a glória do Senhor, seja para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós oramos, ó Deus de poder, pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus. Nós queremos chamar aqui, vamos permanecer de pé, o pessoal do louvor. Deus tem falado conosco nessa noite, que Ele é o Deus que transforma, amém? Será que eu tenho alguma coisa que precisa ser transformado? Será que eu quero que Deus transforme alguma coisa na minha casa, na minha vida, na minha família, ou na minha própria vida? Amém? Foi isso que nós ouvimos nessa noite, Deus transformando um homem, mas Ele transforma tantas situações, amém? Ele transforma uma terra árida, seca, em uma terra fértil. Ele transforma as lágrimas, amém, em pranto, em alegria. Ele transforma a enfermidade em saúde. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos apresentar, vamos deixar, enquanto nós vamos estar cantando o hino aqui, eu gostaria que nós deixássemos o Espírito Santo de Deus falar conosco. O que você quer que Deus transforme na sua vida? O que você quer que Deus transforme? Amém? Qual é a transformação que você quer que Ele faça na sua vida, na sua casa, na sua família, no emprego, enfim. Qual a área da sua vida que você quer que Deus estenda as mãos para transformar? Amém? Transformou um coração, amém? De um homem que perseguia a igreja. E se tornou a ser um perseguido, né? Mais tarde Paulo foi perseguido, foi preso. Vamos estar, enquanto os irmãos vão estar cantando, eu gostaria que você estivesse apresentando a sua vida na presença de Deus. E eu quero chamar aqui os presbíteros, os pastores. Nós vamos, depois desse período de adoração, nós vamos estar orando por você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vem aqui à frente os pastores, os presbíteros, para nós orarmos. Amém? Coloca aí a sua vida na presença do Senhor. O que você quer que Deus transforme neste ano de 2021? Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes você está com pouco tempo, né? Você quer que Deus transforme. Nossa, minha vida está uma correria tremenda. Eu quero que Deus me dê tempo, transforme. Aleluias, louva. Glória a Deus.
respirar, sopraste tua vida em mim. Vai colocando a sua vida na presença de Deus, amém? Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Coloque aí a sua vida. em mim. O que Deus vai transformar, amém? O que você quer que Deus transforme? Tu tens sido você tão, quer? tão O bom. que você quer Deus transforme em sua vida? Caráter, Impressionante, coração. infinito e ousado, Oh, Deus. amor de Deus. Oh, que Aleluias. deixas 90 Glória a Deus. e 9 Glória a só Jesus. pra me encontrar. Glória a Deus. Posso comprá-lo, Aleluias. nem merecê-lo, mesmo assim. Glória a Jesus. se entregou. Vem, Senhor, transformar. Oh, impressionante. Glória a Deus. Infinito. Glória a Jesus. O amor de Deus. Oh Deus, vem transformar, Senhor. Transforma tudo em nós, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo Oh Senhor, aleluias. Vem transformar, Senhor. Vem agir. Olha para as nossas vidas que estamos aqui, Senhor, nesse terceiro dia de campanha, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para as nossas vidas. Senhor, olha para cada um de nós. Senhor, vê o que precisa ser transformado no nosso interior, na nossa casa, na nossa família, aqui na igreja, Senhor. Ó Deus, no nosso ministério, no trabalho. Deus, estenda as suas mãos e vem nos dar a experiência de transformação, ó Pai, possamos, ó Deus, ter essa experiência neste ano de 2021. O Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que move, o Senhor é o Deus que age no impossível. Por isso transforma, Senhor. Vem, ó Pai, trazer para as nossas vidas essa experiência de mudanças profundas, Senhor, mudanças profundas, ó Pai, nas nossas vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Só o Senhor para fazer isso, só o Senhor para transformar o interior, transformar o nosso ser, ó Pai. Por isso nós clamamos a Ti, por isso nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e clamamos a Ti, ó Deus, que possamos ter a experiência do apóstolo Paulo de transformação. Oh, aleluias! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nem nós mesmos sabemos tudo o que precisa ser transformado em nós, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece o nosso ser, Tu sabes, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti. Meu Deus, nós ouvimos nessa noite, ó Deus, um homem que foi transformado sem pedir, sem orar, ó Deus, e nós agora estamos clamando ao Senhor, nós estamos orando, pedimos que o Senhor nos dê essa experiência, que o Senhor venha transformar, meu Deus, que o Senhor venha fazer mudanças profundas nas nossas vidas, que o Senhor venha fazer mudanças profundas na igreja do Senhor, no meio do Teu povo, ó Deus, espalhado nos 4 cantos da terra. Senhor, que o Senhor possa estar visitando nos nossos lares, nas nossas casas, visitando, Senhor, as pessoas que não estão presentes conosco e trazendo transformação, que seja um ano de transformação, um ano de mudança. Oh Pai, nós clamamos a Ti, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. Venha nos abençoar, venha transformar
Senhor, nós temos muitas necessidades, Pai, e sabemos que o Senhor pode, o Senhor quer, e nós nos colocamos nas Tuas mãos para ser, ó Deus, instrumentos transformados pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, depois de ser transformados, usados por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus, aleluias, diga glória a Deus, diga assim, eu já posso sentir as transformações que Deus fará na minha vida neste ano de 2021, aleluias, vamos aplaudir o Senhor, amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor, porque Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que nos abençoa, aleluias, glória a Deus, pode sentar, queridos, glória a Jesus. Nós estamos no terceiro dia, mas Deus tem mais para nós amanhã, amém? Nós vamos estar aqui amanhã, eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar aqui amanhã. Eu quero relembrar aqui os irmãos, né, que não ainda pegaram aqui o seu cartãozinho para a sua leitura bíblica, né? Tem gente tão animada que eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que não tinha lido nenhum capítulo. E aí hoje ela pôs a leitura em dia. Viu, pastor Zé Alberto? Hoje ela leu tudo, né? Leu todos hoje parece que é até o 24, hoje. Hoje é até o 24, ó. Gênesis 24. Ela falou o quê? Eu vou ler também. Amém? Foi tão bom, a gente viu o pessoal aí no grupo aí da igreja falando que é a Bíblia, né? A Bíblia de letras gigantes que nós vamos sortear aqui, uma linda Bíblia. Nós vamos escolher a melhor Bíblia lá para sortear para vocês aqui. A todos aqueles que conseguirem ler, cumprir aqui a escala de janeiro da leitura bíblica, que vai até Levíticos 11, Levítico do capítulo 11 ao 14, amém? Na ceia de fevereiro nós vamos sortear essa Bíblia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quantos querem uma Bíblia? Aleluias. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem ainda não tem o cartão prospecto? Quem não tem ainda? Tem alguém que não tem? Tem alguém que não tem ainda? Quer pegar aqui comigo? Quiser pegar aqui? Pode pegar aqui depois do culto. Aleluias. Vamos ficar de pé para a gente encerrar o nosso culto? Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Nós teremos uma outra palavra aqui sendo ministrada. E com certeza Deus vai nos abençoar, como tem abençoado esses 3 dias. Aleluias. Nós queremos orar agora nós vamos orar pela nossa casa, pelos irmãos. Nós já oramos aqui, mas vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto, como fizemos ontem. Amém? Queria pedir aos irmãos que orem pelo Euler. Nós estivemos com ele hoje para poder comprar o violão, mas ele está enfermo, amém? Vamos estar orando por ele para que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos então fazer a oração final, vamos estar orando. Vou pedir ao presbítero Evaldo fazer esta oração e nós vamos estar nos despedindo aqui. Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez para ouvir mais uma palavra. Levante a sua mão em direção à sua casa, seu lar, e nós vamos estar orando, amém? Acompanhando com o presbítero Evaldo. Aleluias. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ai, Jesus. Amém, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, ó Deus. Aleluias. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez. Amém? Eis-me aqui, prostrado tudo em